depois da gente ter dado muita risada e falando mal de todo mundo que a gente pôde, que deu, que não deu, de tudo que não poderia ser publicável, enfim, começamos o nosso encontro número 227. Meu Deus, quem diria que essa loucura chegaria tão longe? Então a gente já começa desejando uma boa noite a 5 ou 6 pessoas que vão ver esse conteúdo aqui. Bom, na nossa primeira pauta, eu queria. Vou começar aqui pela Nora. Nora, para, essa aposentadoria do Barroso aí, não sei, tá com um jeito meio de. Não poderia dizer assim. Perdeu uma, né? Então, eu era uma das que achavam que ele não ia se aposentar, tá? Você vê como eu erro, né? Que não é pouco. Mas eu achava que não, porque assim, falei, gente, o cara tá no poder, tá tudo. Então, ele deve ter feito um acordo, assim, muito bom para não perder todas as mordomias e todo o poder que tem. Porque você veja, por exemplo, o Lewandowski, saiu do STF, foi ser ministro. Gente, ele sumiu do universo. Fora que não tem nem um décimo das mordomias que tem o ministro do Supremo, né? Então, eu achava que ele não ia sair. Então, tendo em vista que ele saiu, eu acho que deve ter tido uma boa contrapartida, tá? Uma boa contrapartida. E, obviamente, há interesses muito grandes do outro lado em que ele saísse, né? Então, ele deve ter negociado bem essa saída, assim. Acho que Tô falando ele. da embaixada, né? Tô falando. Então, mas embaixador pode perder o cargo em algum momento, pode. Então, assim, eu não sei, eu acho que tem Não mais foi. coisa ali, Não tudo. sei se foi ele, né? Mas certa ocasião disseram lá, né? Ao final sempre teremos Paris, não é isso? Então, foi o Barroso. Não, e tem outra coisa. Uma vez, eu durante muito tempo cobri diplomacia, né, nos jornais que eu trabalhei. Não vou dizer o nome, mas um embaixador argentino, claro, eu sempre que tinha, e principalmente quando era argentino, Não, sempre se me quiser falar mandava o por nome e-mail. também, pode saber, porque ninguém vai saber que é o embaixador e ninguém está vendo. Então fica Não, tranquilaço. mas também assim, de qualquer Prudente, forma. né, Mê? Segura morrer de Não, velho, tá bom. eu fui, não, mas é assim, eu tinha um bom relacionamento com os embaixadores e com os cônsules, né, com todos eles. E esse embaixador era uma figura assim bastante polêmica e tudo. E eu conversando com ele, falei assim, tá, mas agora me conta assim, por que que você foi parar, né? Você veio parar aqui no Brasil, né? Não tinha, você não preferia outro lugar, Paris, Washington, alguma coisa assim? Assim, na boa, né? Ele falou: Olha, até me ofereceram Washington, mas cá entre nós, lá em Washington, eu não seria ninguém. Você acha que o chanceler, que o presidente dos Estados Unidos ia me receber? Nunca. Agora, o embaixador da Argentina aqui no Brasil é uma pessoa extremamente importante. Então, eu tenho muito mais acesso ao governo, às coisas, tudo. Eu tenho um papel muito mais relevante. Eu sou muito mais importante. Em Washington, eu seria ninguém. É Nunca verdade. vou me esquecer disso. Claro, É, eu quando claro. fui, eu Mas no meu, então, é isso que pauta a escolha. Você eu pode no querer meu, escolher Paris, mas em Paris, a não ser que o cara realmente tenha uma vida muito boa e tenha algum acerto assim, de resto ele não é ninguém, entendeu? Então, claro que eu, também no Paraguai você pode ser grande coisa, mas também não sei se o cara vai Mas querer eu se acho que mudar de função. a vida do Barroso, ele quer mais é glamour, festas, poder cantar. Claro, Eu eu já acho vou que passar ele para você, quer já vou, isso. Aí, ô Vitor. mas tem o poder também, né? Eu acho que isso Ixi, a conexão do Vitor tá meio ruim, dá mas esse glamour pra ele. olha, ô Vitor, esse negócio do peixe aí na lagoa e tal, no meu primeiro emprego, depois que eu Poder, quando deixei. ele sai do STF, perdeu o poder. claro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Vitor, nessa linha aí do peixe na lagoa, quando eu saí do meu primeiro emprego de office boy, né? Eu arrumei tinha 2 alternativas, ou ia ser auxiliar de escritório no Bank of Boston, ou eu ia ser auxiliar de pregão numa corretora pequena, né? Não preciso dizer que eu escolhi ser auxiliar de pregão, e foi o conselho de um chefe meu que perguntou: prefere ser uma baleia no oceano, você prefere ser um peixe no oceano ou uma baleia numa lagoa, né? Então eu entendi que o meu trabalho poderia aparecer mais, eu acho que vai um pouco em linha. Mas você acha que essa aposentadoria do Barroso era algo que estava já nos planos dele? Ou seja, eu faço um ciclo aqui dentro do STF, chego à presidência do STF, que é o maior cargo
que alguém pode encontrar no judiciário e a partir daí eu vou me descompatibilizar? Ou você acha que isso tem a ver com a exposição, o desgaste por conta de ter sido alvo de sanções americanas, né? Nos bastidores aí se comenta que ele ficou muito ressentido esses dias até num vídeo, fizeram uma montagem, né, ele falando, espero que isso seja revisto, e colocaram uma musiquinha triste no final, achei muito bonitinho assim, fiquei lembrando dele lá em Nova York, falando para um cidadão lá, que aliás abordou ele de maneira educada, perdeu o mané. O que você acha? Isso aí é uma consequência das sanções americanas, ou era mais ou menos previsto? Porque realmente eu já participei de eventos com a presença dele, e ele me pareceu ser uma pessoa extremamente vaidosa. É o mais apavonado dos ministros, né? Disparado. Acho que é a soma dos dois, sabe, Marcelo? Porque talvez houvesse alguma intenção, né? Esses caras tinham uma vida antes da corte, terão uma vida depois, certamente com um cachê mais gordo, né? De fazer palestras e tudo mais. Então, poderia ser, eu não sei, mas provavelmente também essa situação deve ter estimulado. E já há conversas de que Carminha está roendo a Também está corda. tá ruim da Agora, corda. eu acho isso bem ruim no final do dia, porque vem coisa pior, tá? Vem coisa pior. Não, mas não, vem coisa pior. Certeza que será pior. Ah, vai ser pior que o Barroso? Vai ser pior que o Barroso. Aliás, hoje à tarde, alguns veículos de imprensa confirmando a indicação do Bessias, né, para o lugar do Barroso, né? Porque depois do Joaquim Barbosa, a gente pode dizer, por exemplo, que o Barroso foi indicado pela Dilma, ele não foi uma indicação assim, o cara é leal, votou contra os interesses do PT, no mensalão, no petrolão e tudo mais. Mas depois do Joaquim Barbosa, houve uma mudança em como os presidentes enxergam as nomeações dos ministros, né? O Lula se sentiu amplamente traído pelo Joaquim Barbosa, que foi o primeiro-ministro negro que ele indicou, e que colocou o PT no banco dos réus e condenou todo mundo lá no mensalão. Quem não se esquece dos embates entre ele e Gilmar Mendes e tal. Depois disso, hoje em dia a indicação é assim, quem é leal a mim, e acabou. Né? Então o próprio Bolsonaro colocou dois caras leais, aí você tem agora, qualquer coisa mais leal que o ex-advogado do Lula, que é o Zanin, ou o Dino. Então vai vir alguém com essa lealdade canina. Opa, Tô, né? deu uma cortada na conexão. Em Eu relação ao vou. presidente de plantão. Voltou. Não há mais a questão técnica. Então, a questão técnica já não vale mais nada. Vale se o cara é leal ou não. Então, essas aposentadorias precoces, o Barroso é um pavão e tal, mas não dá para dizer que o Barroso está sempre alinhado. Não, ele está surfando a onda do momento, mas não necessariamente ele era um alinhamento automático. O que vier agora é alinhamento automático. E se sair Carminha, entrar mais uma, entendeu? Então, assim, se o Lula tiver a oportunidade de nomear mais três ou quatro, esses caras estão aí por 30 anos. E ele vai nomear Se, gente mais nova, né? é, Então, a nossa, indicação eu do. acho A indi, péssimo isso. Assim, aí, por aqui tá fazendo. bom, cortou aqui o Vitor. Eu vou fazer o seguinte: vou só concluir aqui. A indicação do Bessias foi dado como furo pelo jornalista Ergo Gadelha do Metrópolis, né? E o que ele diz é que essa indicação é uma indicação que tem um viés muito pessoal do Lula, né? Porque ele ignora, inclusive, outros possíveis candidatos de outras demandas. Ô, Xará, me diga você aí, como é que você vê essa saída do Barroso? Nada como um dia após o outro? Porque, assim, apesar de sair
na condição de presidente, né, tendo a Figueira presidente, mas não é uma saída que assim não está saindo por cima, né? Muito pelo contrário. Então, depende do ponto de vista. Do ponto de vista dele, ele está saindo por cima. Acabou de fazer a transição democrática, né, da presidência dele foi o processo contra o golpe. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista dele, eu acho que acho que está saindo por cima. Será que ele nos civilizou? Eu acho que nunca civilizaria suficientemente, né? Então Chegar no sempre vai nível faltar alguma coisa. no nível Isso, ele divino do poder, ministro, mas veja, ele é mais preocupado com pautas de costumes, né? Ele gostaria, por exemplo, de ter aprovado o aborto, a descriminalização do aborto, por exemplo, né? E drogas também. não teve esse sucesso e da drogas, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a civilização dele, né, o civilizacionamento dele é mais no campo dos costumes e esse, de fato, ele não teve sucesso. Agora, a questão né, de ter vencido o bolsonarismo, ele se acha vencedor, né? Então, Como é que não pode, né, é. cara? Parece piada. Você contar isso para um Então, gringo, ele não vai acreditar. pois é, então, é isso. Agora, é difícil né, você não está dentro da cabeça dele para entender exatamente quais são os seus incentivos. A impressão que eu tenho é que quando ele perdeu o visto para entrar nos Estados Unidos, o preço a pagar ficou muito alto, o preço a pagar pelo poder e Especialmente para ele, né? pelo. Exato, porque ele é um cara, é diferente do Lewandowski. O Lewandowski é um Zé Ninguém, que foi guindado aonde ele está pelo PT e é tarefeiro e tal. E É se me di- permite, eu achei forte a declaração, só um breve registro. Então, mas é isso. O Barroso não, o Barroso era um advogado, tinha uma banca de advocacia muito bem sucedida, já era rico, né? Quando foi para o STF, não deixou de ser rico. Saindo do STF, se ele não quiser ir para a embaixada em Paris, ele vai retomar a banca dele e vai ganhar muito dinheiro, né? Tudo bem, não tem a exposição do poder, né? Um cara como ele já tem dinheiro suficiente, ele não precisa de mais. O poder mas o poder está custando caro, né? Ele não pode ir para os Estados Unidos, né? Então, não sei, Você imagina, se eu Xará, fosse, você não poder ir para Bal Harbor, comprar ali um então, Rolex? Meu a Deus, casa que dele de sofrimento, 20 milhões de real, entendeu? Não que pode ir para lá sofrimento, meu mais. Deus. Já pensou? Então, assim, e ele já teve o momento dele. Quantos anos ele tem? Né? Ele já deve estar beirando 70, vai, 65, por aí, alguma coisa assim, né? Entre 65 e 70. Então, assim, eu acho que ele já viveu, ele deve ter avaliado, está custando caro, eu não vou conseguir viver o resto da minha vida aqui desse jeito, E respingou na vou abrir família, né? mão. Exato, está respingando na família, tudo isso tem um custo pessoal. Então, eu chutaria que é por aí. 67, Obviamente, é um viu, Xará? chute, 67. 67. Isso aí. Então, obviamente é Bom, um chute e não estou dentro da cabeça dele, né, para avaliar. eu tenho. Bom, eu tenho a sensação de que ele tinha na cabeça dele mesmo essa ideia do ciclo, né, de sair por cima ali, como não, tendo alçado a presidência do STF. De fato, como o Vitor falou, ele é o mais pavão dos ministros, já participei de evento com a presença dele. É assustador a prepotência e a arrogância do Luiz Roberto Barroso, no sentido de querer trazer para si a tarefa de civilizar o Brasil, né? A tarefa, inclusive, de fazer do STF um palco para legislar sobre eventuais lacunas que o Congresso não tenha preenchido. Como se debater determinados temas a determinado tempo não fosse uma atribuição do Congresso. Porque, veja só, o presidente do Congresso, né, o presidente da Câmara, que detém a pauta, é papel dele entender qual é a maturidade das forças políticas, do debate político sobre esse ou aquele tema. Então, não deliberar, não legislar sobre um tema qualquer é também tomar uma decisão.
E é um papel que compete ao Congresso Nacional e não ao STF. Então, esse ativismo judicial de querer preencher aparentes lacunas, precipitar debates, trazer temas, eu acho que é extremamente conflituoso, ataca e fere a harmonia dos poderes, né? Agora, pessoalmente, como diriam os sábios tibetanos, né, perdeu o mané, né? Porque é uma pessoa extremamente arrogante, extremamente prepotente, né? Que tinha vínculos pessoais, como ele mesmo disse, muito fortes com os Estados Unidos, e se vê nessa condição, né, de ter seu visto cassado, de ter bens inacessíveis lá fora. De fato, o Xará falou, era um cara muito bem sucedido, ou um parecer de um ex-ministro aí deve ser 250, 300 mil, né? Então, quer dizer, financeiramente não é problema, não foi para o STF para ficar rico, muito pelo contrário, mas foi para concluir um ciclo de vida, para ter um poder que, ao sair, ele perde. Eu acho, Xará, que assim, lá no Rio de Janeiro o pessoal fala assim, né? Quem vende é barra, quem compra é recreio, né? É mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que ele pode até ostentar ter derrotado o bolsonarismo, né? Ter ajudado na missão civilizatória do Brasil, né? Mas eu acho que no fundo, sai por baixo, né? Fez um golaço do meio da rua, só que o time estava perdendo de 4-0, né? Então não adianta muito, né? Você nem comemora um gol desse, né? Faz um gol lindo, maravilhoso de bicicleta, mas está perdendo o jogo de 4-0. Então eu acho que ele sai por baixo, na minha opinião. Eu acho que. E se ele não tivesse passado o recibo, vamos dar um exemplo: o Alexandre de Moraes não passa recibo. Pode falar o que for do cara, mas ele é resiliente. Tomou a Magnitsky, tá com um X no peito do Departamento de Estado, mas não baixa a guarda. Não foi o que a gente viu com o Barroso. Então, de certa maneira, eu acho que é o ocaso, assim, é o fim de um ciclo que, a meu ver, não sei se no íntimo dele mesmo ele acha que foi um ciclo vitorioso, se está saindo do jeito que gostaria. Mas, enfim, já vai tarde, né? Não posso fazer que nem a jornalista lá, né? Para não vazar e tal, também pode me dar problema, mas vai, enfim. Então já vai tarde. Bom, Xará, vou começar por Agora, você. só um complemento. Eu acho que de todos os candidatos que passaram pelos jornais, o Bessias é o menos pior. Também acho. Por que você É o acha que que é o menos menos pior, me Xará? preocupa. Só para fazer uma rodada? Porque o Pacheco é um corporativista, Hum, não tem. Veja, se tiver alguma. Vamos lá, vamos separar as coisas. Se tiver algum processo contra o PT e o Lula, obviamente ele vai se alinhar a favor. Agora, certo. todo o resto, Hum. eu diria, o alcance do STF é muito amplo, né? Sim, Eu acho que ele é melhor do que o Pacheco. E, bom, passaram Favreto, Glaze, bom, you name it, né? Tinha sim. aí uma fauna Tinha até aquele vigorosa, pastor, né? tinha até aquele pastor carioca lá, né? Que seria uma forma de trazer o eleitorado evangélico, né? E também cá para nós, né? Para quem quer um garoto de recados, pô, cai como uma luva, né? Ai, que legal. Show de bola. Mas Bom, vamos lá. vamos avançar. Eu vou começar por você, Xará. Votar contra a isenção do IR é que nem perder pênalti, só trouxa, né? Entendeu? Agora é o seguinte, quer isentar, isenta, mas vai tirar o dinheiro da onde? Eu tenho a sensação que fizeram uma cama de caboclo ali, uma arapuca para o governo e ele caiu, porque a isenção está aprovada, mas da onde vem o dinheiro até agora nada. Você acha que é, o, go- você acha que o governo tomou uma bola nas costas e vai conseguir colher os frutos eleitorais dessa isenção? Ou isso foi uma cama que fizeram e o governo deitou? Olha, vai colher os frutos eleitorais, porque o pessoal vai pagar menos imposto de renda no ano que vem, né? Mas isso vai ser Eu acho que essa. atribuído necessariamente ao governo? Ah, sim, o governo. O presidente é o dono da bola, né? Para o bem e para o mal. Se acontece alguma coisa que o Congresso aprova e que acaba ferrando a vida das pessoas, é o governo que vai
que vai ter o. É sempre o governo, é sempre o presidente que é o cara que. É difícil você pegar alguém na rua e falar, não, obrigado, congressistas. É meio. É o governo, né? A Então, o campanha, a presidente. campanha da oposição vai ter que martelar muito isso, né? Exato. Assim, mesmo porque é mérito do governo ter conseguido juntar os votos no Congresso, né? Fui eu que aprovei no Congresso. Cada um votou, mas fui eu que Eu aprovei acho no que a Congresso. É narrativa da sempre assim, oposição, né? acho que a narrativa da oposição vai ser que se não aconteceu antes era por culpa do PT, né? É, assim, vamos lá. O contrário, aí pode ser verdadeiro. Você não conseguiu aprovar. Aí o cara vai falar, vai chegar e falar assim, olha, eu queria, mas o Congresso não aprovou, tal. Ele pode tentar transferir a culpa. Aí pode funcionar, mas o mérito é do governo. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a questão fiscal. Da onde vai sair o dinheiro? Isso é uma questão que só pega se houver, eh, se houver consequências macroeconômicas. Então, porque, sei lá, o câmbio explodiu, foi para 7, porque tem pânico no mercado financeiro, tem um sudden stop no mercado de crédito, e aí entra numa recessão, aí sim. Mas se for só essa discussão meio que acadêmica, que não pode crescer, tal, que está faltando dinheiro, dinheiro o governo vai arrumar. Assim, eu não tenho dúvida com relação a isso. O dinheiro o governo vai arrumar, por bem ou por mal. Vai Nem que usar seja pela fundos que você inflação. nunca ouviu falar. Nem que se. Não, a inflação é mais longo prazo. No curto prazo, para o ano que vem, para fechar o orçamento, eles vão arrumar esse dinheiro. Eles vão, nem que seja mudando a meta fiscal, a meta de superávit, que é a última, vai ser o último recurso. Recurso. Mas vão fazer, porque não tem hipótese, né, de não fechar o orçamento. Então eles vão fechar o orçamento. Se isso, o mercado vai estressar, o câmbio vai tal, aí a gente vê, né? E aí precisa ver se isso tem efeito eleitoral. Aí precisa ver o timing, é muito no início do ano, aí depois melhora. Essas coisas a gente, você não controla, né? Então, eu acho sim que ele vai pegar vai ter esse bônus eleitoral, já está garantido, né? Porque vai ter o desconto, vai sobrar dinheiro na mão do cara, ele vai alavancar em cima disso. E o efeito contrário, quer dizer, da onde vem o dinheiro, pode pegar ou pode não pegar, depende do efeito macroeconômico nos Pro mercados, eleitor, enfim. pro eleitor que ele tá o alvo, não importa de onde vem o dinheiro. Pro Exato, eleitor, tanto isso aí é uma faz. Não, mas questão técnica. a pergunta de onde vem o dinheiro, na verdade, é no sentido de que o quanto essa medida vai custar em termos macroeconômicos, se vai ter o tempo, como o Xará disse, ou não. O que você acha, Vitor? Então, você acha que, nesse caso da isenção, é uma super bola dentro do governo e que não haverá um preço a ser pago? Não, o preço a ser pago, eu acho que pode acontecer. Ele entra no bolo, porque não é que a situação tá boa, né? A situação econômica, cara, tá complicada. Então, assim, ele não é apenas um fator isolado que vai corroborar para uma deterioração. Então, aqui tem um problema a ser resolvido. A economia certamente é um problema, é um ponto negativo do governo para o ano que vem. Ele vai distribuir benesses e vai dar um monte de benefício, de graça, vão grátis aqui, grátis ali, mas aí você tem um efeito macroeconômico. Vai ser um passivo. Qual que é o tamanho disso? Que eu acho que não é só isso. Eu acho que isso vai contribuir para piorar ainda mais. É um ponto negativo que ele tem. Agora, o positivo, veja, é uma conversa parecida com a conversa das tarifas. Né? Tipo, o cara ganha voto no discurso da soberania e tal, mas a economia, não sei o quê, não pegou tanto. Então, para ele, eleitoralmente, foi super bom. Aqui é meio parecido. Quantos votos ele consegue? Só pensa em voto, só pensa em ganhar a eleição. Essa é a conversa do PT. Então, eu acho que do ponto de vista eleitoral, não tenho dúvida que foi positivo.
O negativo vai se acumulando, na minha opinião, e aí vamos ver no que vem como é que a situação vai estar, né? A gente flertou com a recessãozinha aqui agora, PIB parece que está dando 0,4. Essas variáveis todas são influenciadas, né, por essa grana. E aí o que vai dar? Bom, não sei. Realmente eu fico aqui na dúvida. Se a conversa ficar muito só no acadêmico, ele ganhou. Vai ganhar o voto da turma que ganhou um dinheirinho a mais. Pode ganhar aí uns votos. E Porque assim, você, não é todo mundo, né? É o segmento, tem um segmento lá que foi beneficiado, é ali que a coisa tá. Né? Não é que é todo mundo. Acho que eu não sei onde é que era o corte antes, mas teve um segmento que antes pagava, não paga mais. Esse segmento ficou feliz. e você, Nora, sobre esse aspecto da comunicação, né, da repercussão em termos de massa dessa notícia, como é que você vê essa questão da isenção? Porque clima para aumentar imposto não tem mais, mas o Uhum. Xará acha que de algum jeito vão arrumar um dinheiro. O que que você pensa? Então, eu acho que assim, é muito fácil trabalhar isso para o governo. Do ponto de vista da comunicação, é muito fácil. Porque quem que está preocupado de onde que vai sair esse dinheiro? Nós aqui, nós quatro, cinco, né? E mais uma dúzia aí de gente que nós conhecemos. O resto não está preocupado, tá? O próprio governo não está preocupado, assim, desde que apareça de algum lugar, tudo bem, mesmo que ele tenha que contingenciar alguma coisa, tudo, porque assim, no varejo, tá? A pessoa que vai ter mais dinheiro no bolso, ela não está preocupada se vão cortar recursos do BNDES para financiar a indústria, para subir o PIB. Não. Eu acho que as pessoas, então, assim, do ponto de vista do governo, está muito fácil vender essa ideia. Não, eu consegui isso e pronto. Tanto é que eles realmente não estão dando a mínima para saber de onde que vai sair, exceto, é claro, o poste. Tá? O resto, porque obviamente ele que vai ter que viabilizar isso. Mas o resto, ninguém está preocupado, nem o Congresso. Contrário, o Congresso aprovou para ficar bem, e aí o governo que se vire para arranjar o dinheiro. Né? No final vai ser isso. Então tá realmente, como disse o Gutermann, é gol isso. Tá? Eu tenho uma sensação, vamos ver, né? O Xará acha que o governo vai encontrar com relativa facilidade ou de alguma forma, enfim, esses recursos. Eu não sei, eu tenho a sensação que politicamente o Centrão não tinha como não aprovar essa medida, mas vai colocar o governo numa saia justa de tentar encontrar esse recurso. Agora, também acho que a oposição nós teremos que ter uma oposição muito qualificada, mas muito qualificada, para dividir esse crédito ou para ofuscar esse mérito, esse crédito ao governo Lula, porque no final das contas, né, é economia estúpida, né? Se tiver mais dinheiro no bolso do cara e ele associar isso ao fato do Lula ter conseguido uma isenção de impostos, eu acho que vai ter aí um dividendo político, mas acho que a nossa oposição, infelizmente, ela não tem a competência suficiente para desmitificar isso e, né, por exemplo, como o Xará sugeriu esses dias lá no Facebook dele, qual que deveria ser a pauta, né? Mostrar que o PT aposta na mesma fórmula que levou a Venezuela a esse processo absurdo de pobreza generalizada. Enfim, o tempo dirá. Eu tenho a sensação de que o Centrão está preparando aí uma caixinha de maldade para o governo Lula e os próximos meses aí o governo vai colecionar uma sucessão de derrotas. Vamos ver, o tempo dirá. Não posso Pessoal, começar esse... Oi, diga. só falar. Eu tô chegando em Curitiba aqui agora, eu vou sair por 10 minutos. Tá bom, toma um leite quente aí e volta. Já, 10 minutos eu tô conectando de volta, tô saindo do carro aqui, tá bom? Beleza. Até Até chegar em mais. você de volta, você já voltou. Tá bom. Nora, eu não poderia deixar de começar esse próximo tema que não fosse como você, né? A Marina Corina, a Maria Corina foi agraciada com o Prêmio Nobel. O Xará compartilhou com a gente um vídeo, né, que foi ela recebendo a notícia, e realmente emocionante. Eu não sei se vocês tiveram a sensação, mas o próprio secretário, né, estava emocionado, né? Não só ela, Sim, mas ele Tem um estava com a voz escandinavo embargada, né? chorando, né? Não é Muito coisa triste. simples.
Não. E eu queria a sua percepção em relação ao que isso significa, ter uma mulher como prêmio Nobel, apesar de que eu sou um pouco contra essas coisas, eu acho que as pessoas têm que ganhar as coisas pelo mérito delas, pouco importa o gênero, enfim. Mas eu queria suas considerações sobre essa conquista. Então, eu pessoalmente não gosto também disso, então eu vou desconsiderar aquela mulher, que ela é latino-americana, que ela é whatever, tá? Para mim, isso. Aliás, eu nem gosto quando se ressaltam essas coisas, tá? Eu acho que não tem nada a ver. É que nem Eu pedir acho para que foi um indicar alguém porque recado. é negro, né? Não, 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 não. Sabe assim, eu sempre digo assim, eu quero ser tratada igual. Então, por que que eu vou querer, eu vou ficar sublinhando que eu sou mulher, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Não, se eu quero ser tratada igual, então me tratem igual porque eu sou igual, ponto. Não, não, não vamos, me tratem pelas minhas qualidades, né? Não, onde eu nasci, o que que eu sou, aliás, eu não tive nada a ver com isso, tá? Literalmente não tive nada a ver. Ninguém me consultou onde é que eu queria nascer ou se eu queria ser homem ou mulher, tá? Então, esse tipo de coisa, para mim, É que nem é eu que não lembro o dia irrelevante. que escolhi ser heterossexual. Não lembro desse dia Então, aí. então, é. Mas enfim, não, eu acho assim, acho que foi um recado bem grande. Eu imagino, cá entre nós, que o Marco Rubio deve ter tido que se explicar e muito, porque ele foi um dos que indicaram, né? Foram, eu até coloquei o número em algum lugar, 348 indicações, se não me engano, tá? E a academia teve que analisar todas elas. Mas o Ah, o Marco Rubio Rubio foi um dos indicou? foi um Ah, dos que indicaram, não sim. sabia. Não, não foi o único, mas ele mesmo reconheceu. Mas o que que acontece? Isso foi feito em janeiro, tá? Em 30 de janeiro, encerraram as indicações, foram encerradas as indicações para o Prêmio Nobel. Então, ele indicou isso lá atrás. Então, eu imagino que ele deve ter tido que se explicar muito com o Trump, de por que que ele não indicou o Trump. Mas convenhamos, com 15 dias de governo, 20, não tinha como Se indicar. fosse o Então, Obama, pelo menos, né? mas eu imagino como é que deve ter sido essa conversa, né? Não deve ter sido fácil. Mas ele foi um dos que indicaram, sim. Aliás, ele é muito atuante, né? Nas causas latino-americanas, a democracia, etc, etc. E, Mas eu acho assim, eu acho que é um recado. Eu não vejo o prêmio Nobel, exceto assim alguns mais técnicos, o de química talvez, assim, mas mesmo medicina é um pouco discutível. Agora, o da paz, ele é totalmente político e é sempre um recado, tá? A Malala ter ganho, poxa, eu acho fantástico que essa menina conseguiu e tudo, mas por que que ela ganhou o prêmio Nobel da Paz? Porque era um recado, porque pela paz, eu realmente não acho que ela tenha feito alguma coisa. O Prêmio Nobel da Paz, ele virou um prêmio assim meio genérico, meio assim, quem que nós podemos agraciar pelo conjunto da obra ou por alguma coisa assim, tá? Mas é isso. Agora, eu até discuti isso com algumas pessoas. A esquerda brasileira está chamando a Maria Corina de golpista. Golpista porque a mulher tentou se candidatar, né? Inclusive a presidência não deixaram por N motivos, ela chamou os venezuelanos a se manifestarem nas ruas enquanto havia um mínimo de segurança. Depois ela parou de convocar a passeata porque viu que realmente o negócio era muito sério. Gente, se isso é ser golpista, o que que fez Fidel Castro? Ele sim derrubou um governo, né? Na ponta das armas, matou gente, etc, etc. Burkina Faso também, como é que foi? Agora, Madagascar, não sei nem como é que foi, mas também foi outro golpe de Estado. a geração Z lá Eu saiu não pra estou rua lá, que nem no discutindo. Nepal, né? É, então, mas eu não estou nem discutindo se o governo novo é melhor ou pior do que o anterior, tá? Só estou dizendo que ele foi derrubado por uma via não democrática, tá? Esse é o ponto, que fique bem claro. Não estou defendendo. Aliás, na África está cheio de exemplos assim, né? É um pior do que o outro. Mas eu acho que é um recado político, sim, para dizer: olha, vamos defender a democracia, não vamos. Compactuar com o autoritarismo, com as coisas, tudo. E, como recado, eu acho que escolheram uma pessoa certa, assim. Tá? Discordo veementemente de chamá-la de golpista ou coisa assim, ou de entreguista. Não, porque está entregando para os Estados Unidos. Ah, gente, pelo amor de Deus. Os Estados Unidos são o maior importador de produtos venezuelanos. Claro, por causa do petróleo, principalmente, mas não dá para falar isso, né? Isso é muita miopia, né? Muita dor de Eu sou cotovelo.
Eu sou a favor de invadir o Brasil, tomar conta, privatizar tudo, colocar a lojinha, depois de qualquer experiência, ter uma lojinha, comprar, gerar imposto, emprego, enfim, flexibilizar a legislação. Mas, Xará, Maria Corina recebe esse Nobel da Paz e parece que o fato dela ser mulher foi esquecido. Como é que você vê aí essa conquista? O que que ela representa? É uma armação global para criar um pretexto para que o governo americano possa atuar contra a Venezuela, ou é de fato apenas e simplesmente o reconhecimento de alguém que dedica a sua vida, que coloca a sua vida em risco para lutar contra o regime tirano em prol da democracia? Então, eu queria fazer dois reparos. Primeiro, um reparo à fala da Nora, que ousou comparar a Corina, Maria Corina, com Fidel Castro. Eles são claramente diferentes. O Fidel Castro luta pelo bem, pelo Claro. bom e pelo Eu belo. Ele- percebi isso na hora, eu não quis Os reparar, assassinatos. mas E então, ele não Desculpe, é que desculpe. não é que ele derrubou um regime e ele é golpista. Ele fez justiça. É só Uhum. isso. Então, só para E está deixar fazendo até claro aqui agora, a assim. diferença. E Isso, ele faz tanta exato. Ele justiça que ele não continua. quer nem ceder isso para os outros. Já faz 60 anos que, né, Exatamente. Então, é para ele garantir. e seus herdeiros ideológicos, né? Então, é para garantir a justiça mesmo, né? E o segundo reparo é que claramente é injusto, foi injusta essa premiação. Quem deveria ter sido premiado é o Lula, que acabou com a guerra em Gaza, o segundo o sobrinho da vereador Sobrinho, Pedro neto. Rousseff, sobrinho neto da Dilma. Então foi ele que acabou com a guerra em Gaza, portanto ele mereceria ter ganho o prêmio Nobel. precisava Feito avisar, essas duas precisava avisar, observações. Só, precisava avisar os só palestinos uma e coisa. israelenses disso, né, ô Xará? Só, Parece que não estão Acho. sabendo. só um parênteses. Quando eu vi esse post dessa criatura, eu juro que eu fui olhar no calendário. Falei, olha, é 1º de abril? Não. Nos países hispânicos, o dia do 1º de abril é 28 de dezembro. Falei, não, também não. Eu te juro, eu fui pesquisar assim, algum país do mundo era o dia da mentira. E não encontrei, tá? Não, é Então é algum desvio de debilidade, comportamento problema isso. mental mesmo. Desvio de Xará, comportamento. feitos Agora, os reparos, só- feitos os reparos, devidos reparos aqui pela ortodoxia do nosso encontro, assim, a primeira coisa que eu pensei quando o Celso Amorim foi um dos primeiros que se manifestou, né, e disse que o Comitê do Nobel tinha feito uma escolha política. Eu pensei cá com meus botões exatamente isso que a Nola falou, falei assim, mas o Nobel da Paz não é outra coisa a não ser político, né? desde Não quando tem, não foi, né? por definição, é exatamente isso. Você manda um recado político e você tem. O fato de ser na Suécia, né, ali de países nórdicos, que são, digamos, junto com os japoneses, né, o suprassumo da civilização humana, né? Assim, vamos pensar em uma coisa perfeita. Assim, o que que é aquilo que todo mundo gostaria de ser? Não são os capitalistas selvagens americanos, não são os russos, não são os latino-americanos, são os nórdicos, os escandinavos e os japoneses, né? Esse é o, digamos assim, o Nirvana. suprassumo, exato, é o melhor E que o tem ser humano até pode atingir. países mais neutros também, assim, né? Isso, exato, porque são neutros, porque, né, onde a social-democracia funcionou, né, o único lugar do mundo onde a social-democracia funcionou, enfim. E os caras mandaram um recado, falaram assim, olha, isso aqui não é esquerda e direita, isso aqui é tirania versus democracia. É isso, Exatamente. Perfeito. né? Então não tem essa. E aí, quando a esquerda começa a xingar, ou denegrir, né, a Maria Corina, na verdade está dando um tiro no pé, porque demonstra e não é toda a esquerda, né? Você pega gente como Gabeira, né, que tem digamos assim, tem um Como bom senso, como o Gabeira, como o como Gabeira, tem também o
Gabeira, né? Não, vamos ser justos, tem o Eduardo Jorge, né? Exato, Tem um tem pessoal uns que põe aqui, ali de garfo e um Aldo faca. Rebelo, né, que já nem É, mais isso aí. esquerda Eu é, acho que o enfim. Roberto Freire também O elogiou a Roberto escolha. Freire Mas esses é caras outro aqui, são né? eles esquerda, eles não são mais esquerda. Eles É. foram, gente. Então, mas pessoas que tem uma certa, tem uma preocupação social, né? Eles, Um nível obviamente, então, razoável de civilidade, né? essa esquerda jurássica que é autoritária, a máscara cai, a máscara cai, tá aí, são os autoritários. Não é esquerda, não é esquerda versus Sim. direita, Não, não. né? São as Então, pessoas que acreditam em ficou claro, liberdade, que foi respeitam muito direitos útil, humanos, né? né? Eu diria, para nós latino-americanos, foi muito útil esse Nobel, porque você desmascara, tá claro. Eu concordo com o Xará. Eu acho que esse prêmio para Maria Corina, ele, de uma certa maneira, deixa cair qualquer. A maré baixou, dá para ver quem está de cueca e quem está pelado, né? Porque deixa muito claro quem que tem algum tipo de apreço ou não pela democracia, né? Independente de ser esquerda ou direita. E é incrível que o fanatismo dessas pessoas chega a tal ponto que elas não, sem se dar conta, não se percebem defendendo uma figura tirânica, caricata, é, assim, como o Nicolás Maduro, né? Assim, nós não estamos falando assim, um primeiro-ministro espanhol, Felipe González, um pouco mais de esquerda, não, é um negócio ridículo. Então, a falta de pudor dessa gente e como eles, assim, assassinam reputações, né? Do dia para a noite, essa mulher virou golpista, o feminismo esqueceu que ela é mulher, uma pessoa que tem sua liberdade de manifestação caçada, que hoje vive escondida, né? Então, eu acho que de fato, o Prêmio Nobel da Paz nada mais é do que um prêmio político mesmo, e o paz aqui entenda-se a defesa da existência humana, né? Especialmente através da defesa dos direitos humanos, né? Então, quando você não tem liberdade de se expressar, quando você tem um sistema político opressor, quando você não tem eleições livres, né? E ela, com muita coragem, simboliza tudo isso. Inclusive, nesses dias voltou a circular um vídeo dela enfrentando ali, né? De cara a cara o Chaves, né? Então mostra quantos anos essa mulher vem lutando e quanto que ela deve merecer da nossa admiração. E você, Vitor, o que que achou assim dessa indicação e desse prêmio? Acho que vocês já comentaram, né? Um tapa na cara dos virtuosos Da turma do bem, esquerdistas, né? turma da dona da verdade. E eu acho mais engraçado é a não manifestação, né? Porque afinal de Como o contas, silêncio grita, né? mulher, né, sul-americana, ganhar um prêmio desse deveria ser motivo de júbilo, afinal de contas, né? Mas não, silêncio. Então, eu acho que essas coisas, até como nós vamos falar aqui no negócio de Gaza, elas exemplificam, não é pela causa, né? Não é pela causa. Isso aí não, essa conversa toda por uma ideologia. Se você está no meu time, você é legal, mas se você não está no meu time, tudo aquilo que eu falo, eu não considero, né? Se fosse uma chavista ou uma Aí madurista, aí ganhando prêmio, nossa, seria um, uma mulher né? conquistou. Mas, enfim, isso aí o, é o que você falou, né? A maré baixou, a gente sabe, mas a gente sabe quem são as pessoas também, não é novidade. Não dá para. É isso mesmo, não chega a ser surpresa, mas não Né? deixa de ser chocante, né? Diga aí, Nora. Não, agora eu já boto o polegar para dentro para não ficar assim. O, uma das. Para não É correr risco, sério? né? Não, na hora que eu me vejo aqui na tela, assusta até. Uma das piores declarações que eu vi, não sei se vocês leram, foi do Pérez Esquivel, que foi Prêmio Nobel da Paz em 80, 82, não me lembro, argentino. Isso sim, tenho muito orgulho, 5 prêmios Nobel que a Argentina tem, mas a declaração dele foi assim, desculpe meu francês, mas foi escrota, E sabe? qual que Foi foi a uma coisa declaração assim dele que eu confesso a você que eu não vi? horrorosa.
Horrorosa, horrorosa. Olha, na verdade, depois eu vou até procurar a íntegra e mando aqui no grupo, porque é bem baixa, tá? Inclusive falando que, assim, desmerecendo o prêmio Nobel que ele tem, tá? Que ele não devolveu. Na época ele aceitou de muito bom grado e tudo mais. Então, desde desmerecer o prêmio em si, e obviamente chama de golpista, de não sei o quê, entreguista. Olha, não falta um chavão de centro acadêmico dos anos 70. Não, não falta. Não falta. Eu vou procurar depois as declarações, porque são realmente, assim, de tudo que eu li, eu acho que a pior foi a dele, tá? Foi realmente baixa, Bom, tá? Eu nossa mando depois próxima, no grupo. nossa próxima rodada aqui não poderia ser diferente. Vou começar com o Xará. Xará, muitos celebraram, né, o fim do conflito, muitos creditaram ao Trump um grande mérito por ter criado esse plano, e quando se fala o Trump, obviamente, toda a equipe da Casa Branca, né? E eu não sei, em contrapartida disso, a gente viu, por exemplo, gente como o Guga Chakra dizendo que não foi o fim da guerra, que foi um cessar-fogo, com devolução de todos os reféns, esquisito, né? Que não foi o fim da guerra, que foi um cessar-fogo, que é um golpe publicitário do Trump, faltou avisar a oposição lá em Israel. Eu queria a sua opinião, né, sobre se de fato acabou a guerra, o que você achou do plano, o desenrolar das coisas, o que você está vendo, as reações. Assim, eu escrevi um post muito curto logo depois do anúncio desse plano. E depois, foi até antes do Guga Chakra ter falado aquilo, né? Que foi bastante criticado e tal. E foi um pouco na linha do que o Guga Chakra falou, no seguinte sentido. O primeiro ponto do plano, ele é o mais fácil. Aquele que você faz a troca dos reféns e recua as tropas do IDF. Para o Hamas, a impressão que dá é que eles esgotaram Para não os seus acabar, recursos. para não acabar, É, vamos tentar respirar, né? exato, vamos aqui entregar os reféns, porque assim, já não aguentamos mais, né? E a ameaça do Trump, eu acho que é uma ameaça real. Eu falo assim: olha, se vocês não entregarem, Israel vai acabar com tudo e vai ter o meu apoio para acabar com tudo. Não acabou essa Vamos história, rastelar né? Gaza, né? Exatamente. Então, mais do que já feito. Então, assim, eu acho que não teve muita alternativa para o Hamas a não ser topar, porque passaram-se 2 anos de guerra, eles já estão absolutamente destroçados, né? Israel fez um trabalho bem feito nesse sentido. Agora, a partir daí, ah, apostar num processo de paz vai uma distância assim galáctica, Sim. porque é muito complicado. É muito complicado. O primeiro, já dá para ver assim nos primeiros dias, o Hamas não desistiu de nada. Entregou os reféns. Ele não tinha reféns antes do dia 7 de outubro, né? Então ele voltou para o pré-7 de outubro. Vou aqui tomar conta do território, já começou a fazer expurgos, né? Como todo governo ditatorial faz, e vai tomar conta. Assim, não vão deixar, porque agora o próximo passo bom, depende dos países árabes. Se de fato os países árabes tiverem falando sério, porque o Hamas não tem mais, tem o apoio do Irã, mas o Irã está enfraquecido, né? Então, precisa os países árabes de fato pularem nesse barco, né? E aí seria, e isso sim, eu acho que é um grande avanço, que se acontecer é mérito do Trump, né? Fala assim, pô, você colocou todo mundo, todos o Egito, Arábia Saudita, o Iraque, a própria Síria, né, que está sob nova direção.
todo mundo nesse barco Catar, que para teve, teoricamente, foi o próprio atacado, Catar, né? né, que tem a simpatia do Hamas e vice-versa, você colocar todo mundo nesse barco e, de fato, fazerem uma administração do território, com ou sem o Hamas, aí a gente vai precisar ver como isso, porque é assim, você tem histórico, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas tem histórico de grupos terroristas que acabaram se tornando forças políticas. Então você tem o ETA, você tem as próprias Farc na Tem Colômbia, Sinn né? Féin. O Sinn Féin, Aqui no Brasil mesmo, o enfim. MR8 fazia parte, foi para dentro do MDB, né? E então, você tem essa coisa. Resta saber se, porque, diferentemente desses grupos, tem um componente religioso, né? Você tem um fanatismo religioso que tá acima dessas questões políticas, mas O Xará, até eventualmente poderia. lembrei agora que estava me faltando o nome, Sinn Féin na Irlanda, né? Que hoje é o maior partido político da Irlanda. Exatamente. Então você tem aí um histórico de eventualmente esses grupos terroristas se tornarem forças políticas, se desarmarem, né? Porque você precisa desarmar e se tornarem forças políticas. Eu acho bem difícil isso acontecer, mas Em enfim. relação Mas ao o fato é Hamas, eu que acho pouquíssimo provável. pouquíssimo provável também. Mas enfim, é uma possibilidade. Agora, remota, mas é uma possibilidade. Agora, os países árabes se unirem para fazer a administração do território e entregar depois para uma autoridade palestina reformada, sem o Mahmoud Abbas, né, que é um cara já é o Lula deles, né? É um cara que pô, já venceu há muito tempo, né, o rótulo. Pode funcionar, mas é assim, é um caminho assim, eu não entendo muito do assunto. Dizem que é a melhor oportunidade desde Oslo, né? O, Uhum. o acordo do Arafat com estou com o Menachem na cabeça, com É. que foi assassinado o primeiro-ministro Shimon israelense. Peres, Não, 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 que foi assassinado. Não, não, Rabin, tá. Yitzhak Yitzhak Rabin. Rabin. Isso. Bom, enfim, vamos ver. Mas a minha opinião, ela está no meio do caminho entre a festa e aquilo que o Guga Chakra falou. Eu acho que ele tem razão, né? No sentido, olha, é um cessar-fogo. Para paz falta muita coisa acontecer, né? Não acho que seja só um golpe publicitário do Trump. O Trump, ele é muito circense, né? Então dá essa impressão de golpe publicitário, mas o fato de ter reunido todos os países árabes numa cerimônia tal, dá uma certa Liturgia, né? densidade, dá uma certa densidade a tudo isso que está acontecendo. Vamos ver, né? A esperança é a última que morre, mas o caminho é muito longo. Só eu me permiti comemorar as pequenas vitórias. E a pequena Uhum. vitória da volta dos reféns, eu diria que é uma grande vitória depois de 2 anos, né? E você, Nora, como é que vê o final desse conflito? Também assim nessa linha, eu acho que assim um meio caminho, mas eu fiquei muito feliz e muito aliviada com a volta dos reféns, tá? Ainda gostaria que os corpos dos mortos também fossem entregues, e principalmente porque para o judeu isso é muito importante, tá? Então, assim, eu coloco dessa perspectiva. Eu, pessoalmente, depois que eu morrer, eu já falei, podem cremar e jogar as cinzas onde quiser, tá? Eu realmente não tenho. Mas eu respeito muito, e para quem isso é importante, é muito importante, tá? Então, eu acho Sobre isso, essa. deixa eu só dar eu acho que neste ponto específico o Hamas está falando a verdade, porque Eles eles não não sabem teriam onde eles motivo para estão. não entregar. Não É, sabe, então, tá, eles não não sabe, se sabem, perdeu. perderam, não sabem, Exato. tá? Então, isso eu concordo. Mas, assim, eu gostaria, por uma Perderam questão de. lideranças, né? Hoje Claro, é um não, perderam. grupo acéfalo, né?
Não, e também, assim, é tudo, assim, extremamente desorganizado, né? Não, não me parece que em nenhum momento eles tenham tido essa preocupação. Mas, digo, então, assim, isso me incomoda um pouco, tá? Que não sejam devolvidos, que entreguem corpos de pessoas que não eram nem sequer israelenses, sabe? Então, isso me incomoda. Eu gostaria que também essa parte do acordo fosse cumprida. Mas eu concordo com o Gutermann. Eu acho que alguma coisa no meio do caminho. Claro que vamos comemorar que já pelo menos tem um cessar-fogo, já houve um avanço. Agora, eu fico muito com o pé atrás, tá? Até porque tem um histórico de violações de acordos da parte do Hamas, né? Então, é como Rússia e Ucrânia. Você não pode confiar na Rússia, por quê? Porque o histórico deles é de terem descumprido absolutamente todos os acordos que assinaram. O Hamas, eu não consegui achar, eu fiz uma pesquisa meio superficial, mas eu não encontrei nenhum acordo que eles tivessem cumprido, tá? Não, então eu fico com o pé atrás com isso. Mas, de fato, eu fiquei aliviada, eu fiquei feliz, porque eu, sinceramente, não consigo nem imaginar pelo que essas famílias e esses reféns passaram. É algo, assim, absurdo, absurdo. Então, eu também me permito comemorar pelo menos isso. Agora, sou bem desconfiada quanto o que vai acontecer daqui para frente. E você, Vitor, como é que vê aí o fim do conflito? Se é o fim da guerra? Como é que você Bom, avalia? é um cessar-fogo e já é um grande mérito. Afinal de contas, não é isso que todos estavam pedindo e não Uhum, acontecia. Aconteceu. Então, para mim, e terminar um conflito como esse, é obviamente que não é numa reunião. Então, há muitos desafios ainda, paz duradoura. Agora, o primeiro passo de uma paz duradoura necessariamente é um cessar-fogo. uhum, Não haverá não haveria assim, chegamos à paz, não. Isso é um processo gradual. Então, golaço do Donald Trump. Para quem não gosta, tem que engolir a tristeza. Gol. Eu acho que o Hamas, sob o ponto de vista de estou entregando 200 reféns que eu não, ou 20 reféns que eu não tinha e estou recebendo 1.000 presos, é uma vitória, mas ele também foi muito enfraquecido, né? A gente não sabe exatamente quanto, mas vamos dizer que, sei lá, 70, 80% da liderança do Hamas foi dizimada. Então eles estão bem mais fracos. Não deixa de ser uma vitória. Para quem estava tão fraco, não deixa de ser uma vitória também, até conseguirem a devolução de prisioneiros, né? Que não são gente do bem, by the way. Prisioneiros casca grossa, ficha corrida grande. Então, e para Israel, eu acho que ao longo desses 2 anos, Israel também conseguiu, do ponto de vista militar, muitos avanços, né? Eliminou o Irã, o poderio nuclear do Irã, o Hamas não é que foi eliminado, mas foi muito enfraquecido, o Hezbollah também. Então, de alguma maneira, acho que todo mundo saiu, tem lados positivos e negativos. Se você olhar o copo, todo mundo tem um pouco de copo meio cheio e você consegue chegar num marco zero, né? Como a nossa amiga Daniela Menezes fala. Daqui para frente é outra conversa. Eu também acho que terrorista não é gente que se confia. Eu acho que o Hamas, e tanto que já estão matando palestino a entre rodo eles. lá em Gaza, né? Sem Eu acho que despertar, sem no momento em despertar que a eles mesma tiverem solidariedade, oportunidade, né? no momento em que eles tiverem oportunidade, eles vão quebrar o acordo e tudo mais. Se eles julgarem que isso vai trazer ganho, eles vão fazer isso. Então, eu acho que é uma situação ainda de uma longa jornada, mas que é um feito, não tem a menor dúvida. Um feito merecedor de um Nobel da Paz, por exemplo. Ano que vem, candidatíssimo. É só o tempo que, na verdade, vai dizer e vai nos permitir concluir de maneira mais fechada, mais precisa, o que esse momento significou, né, verdadeiramente. Para mim, e aí eu contesto o comentário do Guga Chakra, porque a preocupação dele está muito mais em não permitir que se possa atribuir qualquer tipo de reconhecimento ao Donald Trump do que celebrar a paz, ainda que essa paz seja uma paz frágil, ainda que essa paz eventualmente seja momentânea, mas assim, eu fico imaginando
a dor dessas famílias que tiveram essas pessoas sequestradas, né? E a alegria dessas famílias de receber de volta essas pessoas. Então, acho que eu tenho um amigo meu, não sei se vocês conhecem, o Marcelo Gutermann, que ele diz que num texto lá, quando o cara fala, e depois, a certa altura, ele diz contudo, mas o importante é o que vem a partir daí. O resto é só maquiagem, perfumaria, porque o que o cara quer falar mesmo é isso. Então, para mim, e o Guga Chakra, a meu ver, ele repetiu um padrão, assim, né? Eu fico imaginando essas pessoas todas que se sensibilizavam pelas criancinhas, pelas mortes dos palestinos, né? Elas deveriam estar se celebrando com muito mais alegria, isso que pode ser o fim da guerra, um cessar-fogo, ou o que quer que seja, né? E o que se viu não foi isso, porque celebrar isso é quase como se sintomaticamente você estivesse dando um crédito ao Trump, porque indiscutivelmente ele tem um mérito, ele tem uma liderança nessa condução que levou a esse ponto. Eu acho que esses grupos terroristas perdem muito, porque o suporte que eles tinham, especialmente do Irã, ou todo tipo de suporte indireto de algumas nações, eu tenho a sensação que eles vão perder. Então, eu otimistamente, apesar de não confiar em nada do Hezbollah, e imaginar que eu não vou ser surpreso se daqui a pouco a gente começar a retomar o conflito mais com o Hezbollah, muito mais enfraquecido, com Israel sem ter a preocupação, porque vamos, venhamos e convenhamos, né? O Netanyahu teve uma firmeza, né? Mesmo com os caras mantendo os reféns, que imagina agora o Hezbollah sem liderança e sem moeda de troca, né? Então, assim, Hamas. o primeiro traque perdão, Hamas, o primeiro traque que o Hamas jogar é a desculpa perfeita que o Benjamin Netanyahu e Israel têm para concluir o acordo. E, para mim, assim, uma coisa que me chocou bastante foi uma falsa equivalência, né, em falar sobre reféns, né? Israel devolveu para a região de Gaza prisioneiros, criminosos que foram julgados por um sistema judiciário que independe de governo, né? Então, aquelas pessoas que estavam ali, elas não foram sequestradas porque não foi pedido, em nenhum momento Israel pediu alguma coisa em troca. Essas pessoas que ali estavam presas, elas foram mantidas em condições humanitárias, né? Diferente das pessoas que estavam sob o Hamas, esses sim reféns, esses sim sequestrados, né? Esses sim usados como moeda de troca e principalmente pessoas comuns que não tinham feito absolutamente nada, a não ser terem nascido em Israel ou serem cidadãos de Israel. Então, eu vejo com muita alegria, e eu acredito que esse ciclo se encerrou. O que vier daí para frente pode ser até a continuidade de uma disputa que é secular, milenar, mas esse conflito ele se encerrou, né? Aquele conflito que começou no dia 7 de outubro de 2023, com aquele ataque sangrento, né, de torturadores, assassinos, estupradores, isso se encerrou. O que vai acontecer daqui para frente é o tempo que vai dizer, mas essa vitória tem que ser celebrada, essas vidas essas pessoas que voltaram têm que ser festejadas e o mérito tem que ser dado, goste ou não, ao Donald Trump. Bom, meus amiguinhos, o papo foi muito bom. Talvez nas próximas vezes a gente possa falar um pouco mais de esportes. Seria até uma oportunidade para o meu amigo Xará, porque afinal de contas o time dele ontem Pô, ganhou da Nora. Eu agora que. prefiro Se não. bem que, É, se bem que é meio que sem querer, mas tudo bem. acontece, de vez em quando acontece, né? Acontece de vez, você nem sabe como. Mas eu não quero falar muito disso não por enquanto, porque o meu time está perdendo de 1-0 do Grêmio, eu espero que vire, né? E eu quero saber do Vitor aí, as últimas do Vasco. Vitor, como é que tá o seu O coração? Ele Vasco tá cheio de será esperança? campeão da Copa. O Vasco é o seguinte: os últimos 4 jogos, 5 jogos ganhou 4, será campeão da Copa do Brasil, É o que o né? oráculo nos diz. Será campeão. Será campeão. Já não tenho mais dúvidas. E nós vamos torcer Não, Será por isso, campeão. porque a gente e cá para nós vamos torcer por isso, que a gente se ressente muito de tem dois Vitor, né? Tipo o Mister Jack e o Hyde, Jekyll e Hyde, né? Tem o Vitor, esse sorridente que nos deixa feliz, e aquele um pouquinho mais amargo
quando o Vasco volta para a linha para normal. Mas Então, vou mas é começar que com Mas agora você. aí, mas aí você vai estar, eu, Porto, você vai estar É. torcendo pro Diniz. Desculpa, por aquele que a gente não pode nomear. Aquele que a gente não pode falar, não. então, Não, não, eu ele está torço pelo indo meu muito amigo. bem, hein? Ele está indo muito bem lá. Eu sei Ó, que os São ó, Paulinos têm uma mágoa, mas conselho de ele está amigo. indo bem. Eu sei o que é isso. Conselho de amigo. É mais ou menos você estar na beira da praia, assim, feliz, tranquilo, curtindo o solzinho, ouvindo a musiquinha, e vem alguém dar um taco de beisebol na sua cabeça. Não se iluda. Não se Mas o iluda. cara amadureceu. Você, Ele você treinou, lembrará, você lembrará do aviso desse amigo. Não se iluda. ele treinou São Paulo faz tempo. Ele amadureceu depois disso. E Aham. Bom, realmente, então vamos você veja que começar por nós já você. estamos. O Vasco já está em nono lugar e deve terminar o Brasileiro em sétimo, Tá ok? bom. Então já Me estou diga dando uma as coisa. previsões. Certo, me diga uma coisa, Oráculo. Qual que é a sua bola dentro, qual a sua bola fora e qual é a sua dica? A bola dentro para o Trump, a bola fora. Eu vou dar pro Lula, pelo conjunto da obra, pelas bobagens que falou essa semana, Hum. pela vontade Eu não de ouvi nenhuma, escolher o mas presidente. certamente ele falou. Para mim, assim, não tendo bola fora é pro É, Lula. Mas e a dica, eu não sei se eu já falei semana passada de essa série, como é o nome que eu acabei de ver aí, Rabbit. esqueci o nome. Hã? Não, Rabbit. Guinness. Guinness. Já falei dessa série aí do Black A Já. Rabbit? Guinness você falou. Não, Então, Black Sim. Rabbit não. Não, Você falou da Guinness, da Black Rabbit Guinness. não. Black Eu vi que você Rabbit. Então, postou pronto. sobre. Essa é melhor que a Guinness, tá? Essa, Boa. essa é com aquele, o cara que foi o Bateman, que é o cara Jude do Law. Ozark, e o Jude Law. Os dois são dois Isso aí. protagonistas, dois irmãos, que eles são Hum. um imã de encrenca. Assim, os caras onde passam, eles arrumam uma encrenca. Principalmente o cara do Bateman, do Ozark, né? Eles são donos de um restaurante, aí o irmão que estava sumido volta, e aí é só confusão. É só confusão e são 8 episódios. Eu tô falando assim, parece bobagem, um roteirinho simples e tal. Tudo se passa sobre o pano de fundo do restaurante, que chama-se Black Rabbit, mas é uma confusão atrás da outra. A série te prende, sabe? E tem atuações muito boas dos dois protagonistas, são dois atores bem Ótimos. respeitados e tal. Vale a pena o entretenimento, é um entretenimento bom. Boa. Tem lá, meio cinzenta, meio deprê às vezes, mas tem um humor, um humor fino. Eu achei uma boa série, melhor até que Guinness, eu considerei, né? Guinness é mais novelinha. Essa aí vale é um thriller, E entendeu? você, Todo Nora? episódio tem um negócio pegando. Tem alguma Hum. Boa. encrenca, o cara se mete em alguma roubada, e aí. E você, Nora, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Então, minha dica é um filme húngaro sensacional, tá no Amazon Prime. Em português tem um título ridículo, para não variar, chama Vidas em Jogo, e deve ter uns 4 filmes com esse nome, tá? Então, por isso que eu digo, filme húngaro 2022. Não me peçam para falar o nome dos atores, tá? Não tem, só sei que tem um monte de acentos, assim, tá? É sobre a Guerra Fria na Hungria, tá? É uma história de espiões, assim, mas filmaço, vale muito, muito a pena ver, tá? Em húngaro chama alguma coisa assim como Yamatsa, ou sei lá como é que se chama, não sei, tá? Vidas em Jogo, tá? Muito, muito bom, vale a pena. Só reforçando o que eu falei de Bosch, eu já maratonei todas as 7 temporadas e já estou terminando o Bosch Legacy, que é o spin-off. O spin-off não é tão bom quanto o primeiro, mas também vale a pena, tá? Então confirmo a dica de Bosch. Bola fora para o meu time, né? Porque, assim, se em campo a gente já não está muito bem, fora de campo tá uma vergonha. Agora, eu não sei, eu não estou nem acompanhando muito. Eu vi que tem esse negócio de SAF, de virar SAF, tudo. Mas, gente, diretor acusado de lavar dinheiro, tudo que você possa imaginar tem. Dá para fazer um novelão com o Corinthians, tá? Então, bola fora. E bola dentro, eu não quero me gabar, não, mas o frango com leite de coco e arroz que eu fiz hoje, tá? Essa foi sensacional. A Realmente, gente só, a sério, gente não só, quero me a, gabar, mas foi.
A gente só acredita experimentando, não adianta vir fazer propaganda, Opa, não. combinamos um dia, porque é a primeira vez que eu faço, mas ficou sensacional. Bola dentro. Tá certo. E você, Xará, qual é que é a sua bola dentro, sua bola fora? Eu vou dar duas bolas dentro e nenhuma fora. Diga A aí. minha bola, a Eu vou dar. primeira é para o Trump. Pode deixar que eu compenso, que eu vou dar 3 bolas fora. Então, pronto. É, a bola, uma para o Trump, na verdade, três bolas dentro. Uma para o Trump, outra para o comitê do Prêmio Nobel, pela escolha da Maria Corina. E a terceira bola dentro do Barreal, que meteu um golaço ontem, uma Coisa coisa, linda, uma meu Deus. pintura, meu Deus do céu, um chute de Realmente, impressionante. rara felicidade. Eu prefiro não Desculpa, comentar. Nora. E você vê que o goleiro Eu estava prefiro não todo comentar. na bola, mas era Não, impossível tava defender. todo, não consegui, é impossível, impossível, Defender, impossível defender. impressionante. É verdade. Nunca mais ele vai acertar um chute daquele. Tá bom. É isso. Então, meus amigos, é o seguinte: a minha bola dentro vai para o governador Tarcísio por ter tido a humildade e a inteligência de se desculpar daquela bobagem que falou, né? Talvez se o Bolsonaro tivesse a mesma capacidade, né, de se desculpar, por exemplo, por ter dito que não era coveiro, o resultado das eleições tivesse sido outro. Então, errar todo mundo erra, pedir desculpas são poucos, perdoar mais raro ainda, né? Então, acho que nesse sentido, se eu mandei uma bola fora para ele pelo aquele comentário absolutamente infeliz, né, eu tenho que reconhecer o mérito dele e imediatamente se desculpar e, ainda que se trate de político, me pareceu ser de fato uma desculpa sincera, né? Então, eu acho que tem esse mérito. Indiscutivelmente, uma bola dentro para o Donald Trump, né? Costurar um acordo de paz como esse, ir até Tel Aviv, ir até Israel, ser recebido no Congresso, ser aplaudido pela posição e situação, depois receber as nações no Egito. Ele tá tão por cima que o pessoal tá fazendo fila para tirar foto com ele como se fossem fãs visitando um astro pop, né? E aliás, ele tem sacadas sensacionais, né? Ele quase que deu um ipom lá no Macron, é uma coisa linda, maravilhoso. Mas enfim, então bola dentro pro Donald Trump e super bola dentro para Maria Corina Machado, essa guerreira, essa lutadora, essa mulher corajosa, destemida que enfrenta um regime tirânico. Deus me dê saúde para que eu possa ver ainda um dia o povo venezuelano livre dessa tirania. Bom, minha bola fora para o conjunto da obra, né, para o ministro Barroso, perdeu o Mané, acho que encerra a sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal de forma chamuscada, uma super, ultra, hiper, master bola fora para a POSP, que permitiu que suas Uhum, instalações fossem palco de um espetáculo bizarro, né? verdade. E aí, e veja só, e quando eu critico a POSP, não é só por permitir a utilização do espaço, é por ter dirigentes da POSP compartilhando daquele show de horrores, né, que foi a celebração do ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 23, e por consequência, a gente de maneira jocosa, às vezes brinca, né, que não tem mais como concordar com certas colocações do Partido da Causa Operária, mas a grande verdade é que esse pessoal de esquerda não tem nenhum pudor, nenhum apreço pela vida, e também o pessoal organizou, foi parte da organização desse evento, celebrando esse ataque, aliás, que teve entre as pessoas que fizeram uso da palavra, representante também do PT. A esquerda é isso aí, né? E um evento como esse só desnuda. Então, uma super, ultra, hiper, master, bola fora, o meu nojo, o meu repúdio, né? E, inclusive, parece que existe até uma ação do Ministério Público em relação a isso. E a minha dica de filme vai para A Mulher da Cabine 10, está no Netflix, lançamento, um suspense bem interessante, daqueles que você fica se perguntando se o que a pessoa viu, ela viu, ou é uma alucinação, e bem legal, com a atriz, é um nome meio difícil, mas eu gosto, ela é boa atriz, é Keira Knightley, acho que é isso que se Aham, fala. E ela é uma Kira. excelente atriz, e o filme é bem legal, prende atenção até o final, quando as coisas se dentro. É um bom suspense, aí, entretenimento na veia. Meus amigos, infelizmente o meu tricolor perdendo de 2-0 para o Grêmio, né? Mas enfim, jogando fora de casa não é tão mal. Vamos lá. Bom, sempre Estão bom de férias, encontrar. né? É, Estão é de sempre, férias.
de O férias, Márcio né? vai ficar feliz, pelo menos. É isso aí. Então, Nora, Marcelo, Vitor, sempre bom encontrar vocês. Até semana que vem, tá bom? Fiquem com Deus, um Até mais. abração, uma boa Tchau, noite. tchau. Valeu, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Falou, abraço.